Olá, meu povo e minha pova, meninos e meninas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Peraí, mais um vídeo, mas esse é o primeiro. Ah, gente, não tem problema, eu já me sinto tão familiarizada que parece que nem é o primeiro vídeo. Parece pra mim que eu já fiz vários vídeos, mas esse será o primeiro de muitos. Bom, nesse vídeo eu quero abordar o tema da meditação. A meditação tem a ver com religião? Existem muitas pessoas que ainda têm um preconceito ainda com esse assunto. Bom, a meditação ela já existe há 5.000 anos antes de Cristo e foi aderido por várias religiões. Também foi aderido por um sistema não religioso. Óbvio que existem vários tipos de meditações, tá? Bom, eu vou falar da meditação baseada na palavra de Deus. Existem algumas meditações que dizem que você tem que esvaziar de si mesma e não pensar em nada. Só que isso é muito difícil, você não pensar em nada. Óbvio que na meditação da palavra de Deus, você vai esquecer de tudo e vai se conectar somente a Ele. Com a meditação em Deus e você se desligando de tudo, você procurando ficar num lugar em silêncio, você pode até colocar um fundo musical, você começa ali a falar com Deus. Isso não é somente uma oração. Isso é você refletir sobre si mesmo, porque isso vai lhe trazer o quê? Um autoconhecimento. E o autoconhecimento você vai descobrir em si um potencial que você tem, ao qual você mesmo não sabia. Mas como eu disse, não é só uma simples oração. E eu te pergunto, como que você tem orado? Você tem orado desse jeito? Aquela oração da noite, você vai agradecer a Deus pelo seu dia, aí você começa. Meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse dia. Ai, meu Deus, eu tô cansada, mas aqui eu vou orar. Ah, Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Ah, meu Deus, abençoa esse sofá. É esse tipo de oração que você tem feito a Deus? Como eu disse, a meditação ela vai muito além de uma simples oração e uma oração preguiçosa. Eu vou falar aqui um pouco do que aconteceu comigo. Eu tinha muito essa rotina de orar todas as noites. Óbvio, eu orava em outros horários, mas aquilo ficou muito repetitivo. Eu mesma não sentia nem poder naquilo que eu estava orando. Até que eu passei por situações que eu passei a orar de uma maneira diferente. E aquela oração nada mais era do que uma reflexão sobre mim mesma. Aquela oração nada mais era do que uma meditação. Então eu deixei o jeito preguiçoso de orar e comecei a meditar de fato, a falar com Deus. Eu comecei a questionar. Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me importando com aquilo? Meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? No Salmo 42, no versículo 5, Davi diz assim: por que se angustias, ó minha alma? Por que andas abatida? Ele mesmo estava questionando aquilo que ele sentia. E no livro de Salmos, se você for ler, Davi estava lá entre seus altos e baixos e ele questionava as coisas ruins que ele sentia. E Davi, como muito de vocês sabem, foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca errava nas mesmas coisas. Ele errou? Sim, ele errou muito, mas por conta dele estar em constante meditação, ele questionava sentimentos ruins, sentimentos ao qual levava ele a fazer coisas que eram erradas. Então, Davi sempre procurava o quê? Não errar mais naquilo. Então, por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. A ciência, ela tem provado que a meditação tem trazido vários benefícios. E muitas pessoas que têm meditado, elas têm largado vícios. E muitas das vezes você fala assim, poxa, Nath, quando eu estou ansioso, quando eu estou ansiosa, eu desconto em alguma coisa. Por exemplo, eu bebo para esquecer meu problema. Nossa, isso daí parece uma música. Eu vou beber pra esquecer meus problemas.
Bom, vamos deixar pra lá. Então, só que você vê que isso sempre é uma desculpa. A pessoa bebe para esquecer o problema, a pessoa bebe quando está feliz, a pessoa pensa, estou ansiosa, então eu vou descontar nesse doce, eu vou comer uma comida que não me faz muito bem. Claro, eu não tô falando aqui que o que você tem que comer ou deixar de comer, mas na nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio, porque tudo que é em demasia nos faz mal. Não é verdade? Então, Davi, ele se questionava muito, ele refletia e ali ele encontrava respostas. E foi isso que eu encontrei, tanto questionando a Deus, em muitas coisas que aconteceram na minha vida. Senhor, mas e isso que está escrito na tua palavra? Que por mais que pessoas já tivessem explicado, tivessem falado, eu não estava convencida daquilo. Então, Deus, através desses questionamentos, Deus, através das perguntas que eu fazia sobre mim mesma, que eu não entendia, porque eu tinha algumas atitudes, porque eu estava sentindo coisas que não era para eu sentir. Deus, através da sua palavra, através de pregações, acabava me dando uma resposta. E parece uma coisa bem louca, gente. Só que Deus, ele falava diretamente comigo, falava, minha filha, é isso aqui que está acontecendo, minha filha, é aquilo. Minha filha, anda assim, minha filha, anda assado. Gente, eu não sei qual a sua crença, eu não sei naquilo que você acredita, mas tenha certeza, você encontra sim uma resposta. E a Bíblia, ela fala em vários livros sobre a meditação. E no Salmo capítulo 1, diz assim. Perdão, vou começar pelo livro de Josué, que é antes, né? No capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se nós meditarmos na palavra de Deus, tem uma promessa. Nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos e vamos ser bem-sucedidos. No Salmo, capítulo 1, diz assim, no versículo 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, a própria palavra nos orienta a meditarmos. E daí existem vários livros aqui. Se eu falasse todos os versículos, tudo na Bíblia que fala sobre meditação, o vídeo se estenderia muito. Mas Jesus meditava no monte, quando ele procurava buscar uma direção de Deus. Entre outras pessoas na Bíblia, outros personagens bíblicos que faziam suas meditações. E no Salmo 119 me chamou muito a atenção, que é o capítulo maior da Bíblia. E aqui fala sobre meditação várias vezes. E eu vou ler esses versículos. Eu não contei quantos são, tá? Eu só vou ler os versículos que tá escrito meditação, tá? Até porque o Salmo 119 tem 176 versículos, então não vou ficar aqui lendo o Salmo 119. Você pode ler aí na sua Bíblia, você pode ler na Bíblia do seu celular. Enfim, então vamos lá. Aqui, ó. O primeiro, Davi diz assim: Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Meditarei, eu vou procurar entender, porque tem coisas que nós não entendemos e a gente prefere ignorar. Então, Davi diz: meditarei nos seus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Eu vou procurar entender, eu não tô entendendo isso, mas como eu vou meditar, eu vou entender e eu vou respeitar os teus preceitos, Senhor. Num outro versículo diz: Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Eu quero entender, eu vou meditar nas tuas maravilhas, eu vou entender como que é as maravilhas do Senhor. Outro versículo, no Salmo 119, diz assim, no versículo 78. Envergonhados sejam soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Aqui, ele fala que os soberbos vão sofrer as injustiças que eles cometem. Só que mesmo assim, ele falou que Davi diz que vai tentar entender, vou tentar entender a cabeça deles, por que eles fazem maldade? Para poder saber por que isso, porque no coração de Davi não havia maldade. Como eu já havia dito, ele era um homem segundo o coração de Deus, então não tinha maldade no coração dele. Então até no coração dos soberbos ele queria entender, vou meditar. Um outro versículo, versículo 99.
Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quer dizer, a quem ensinava ele conseguia compreender mais do que seus próprios mestres, porque ele meditava nos seus testemunhos, ou seja, ele observava, ele ficava vendo aquilo, ele ficava pensando, refletindo sobre aquilo. No versículo 148 diz: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que medite nas tuas palavras. Palavra de Deus, eu vou meditar, eu vou entender a sua palavra para ver o que o Senhor quer de mim. E esse é o último versículo que fala. Então, no total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Só em um salmo que fala de meditação. Você tem que falar assim, Nath, eu prefiro descontar na bebida, eu prefiro descontar na comida. Só que uma coisa eu vou falar pra você, gente. Tudo isso que o teu cérebro, que a tua mente fala pra você, é uma grande mentira, que você precisa descontar num vício, que você precisa brigar com alguém pra desabafar. Não. Na palavra de Deus mesmo fala que aqui prova que você tem o seu autoconhecimento meditando, sabe? Fica você assim num cantinho em paz, sossegado, respira, ó, fundo, trabalha a sua respiração, coloca um fundinho musical e entre em conexão só com Deus. Questione muitas coisas. Se você tem muitas dúvidas que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu pastor, o seu líder, o homem mais inteligente, o seu professor da faculdade, da escola, que ninguém pode te dar. Se você começar a refletir sobre si mesmo, se você começar a buscar isso, se você começar a respirar fundo, soltar, trabalhar a sua respiração, você vai obter respostas. Você vai deixar de ter vontade de descontar em coisas que não te fazem bem, em vícios que não te fazem bem. Então, gente, eis aí o segredo. A meditação, e principalmente na palavra de Deus, é o que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. E você vai descobrir o potencial que você tem, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!